Boa tarde aí. Obrigada super pela oportunidade de ouvir vocês e dar sequência a duas falas, né, de companheiras que trouxeram já tantos elementos, acho que vai ser bem complementar mesmo. E claro, né, acho que eu já falei aqui no chat, mas acho fundamental manifestar de novo solidariedade à Karina, a todas, todos que estão sofrendo no meio do Rio Grande do Sul e que a gente sabe que essa situação ela está longe de ser localizada, né? Ela é uma expressão muito grave, inclusive disso que a Bárbara estava falando, né? Da crise capitalista multidimensional e da incapacidade do capitalismo conseguir apresentar respostas, né? Reais, né? Para os problemas, né, que ele mesmo tem criado e tem aprofundado. Bom, eu sou integrante do Giracom, a gente, né, vem de uma trajetória, assim como a Lê está aí na sala com vocês, felizmente, é, a gente vem de uma trajetória de debate sobre comunicação, direito à comunicação, né, debatendo discussão sobre radiodifusão, internet, né, e cada vez mais a comunicação vai se espraiando e a gente vai também mobilizando, né, essas compreensões e aprendendo e militando nos mais variados campos que a comunicação vai afetando, né? Então, essa pauta também do trabalho plataformizado ou mediado por plataformas, como eu prefiro, ela também passa a ingressar, né, nas nossas próprias lutas. O Rafael também que divide comigo, né, outras organizações, como a Coalizão de Direitos na Rede, a gente tem visto isso, e acho que isso também é um ponto positivo, assim, primeiro para poder afastar uma visão, digamos, segmentada das lutas, né? Acho que a situação também que a gente está vivenciando fala muito da necessidade da gente ter mais conexões entre as lutas, porque no fim das contas o que está em questão é o projeto de sociedade, né? O que existe e que está levando o mundo a essa barbárie e o que a gente quer construir a partir da mobilização e da formulação dos mais diversos campos. Eu também sou professora da Universidade Federal do Ceará, então, obviamente, vou trazer aqui um pouco desse olhar. E na UFC, eu tenho coordenado uma pesquisa que é sobre plataformas de mediação de trabalho. No caso, a gente tem analisado 10 plataformas, tipo Workana, Get Ninjas, são chamadas plataformas de contratação de freelancer, né? E a gente queria muito analisar como é que essas plataformas funcionam, até para poder fazer algo que eu acho que também é um movimento importante, que é compreender que esse cenário que a Karina trouxe, e que é muito visível no caso de motoristas, de integradores, na verdade, esse é um cenário que está sendo desenhado para todos, para o conjunto da classe trabalhadora, né? E a gente queria analisar essas outras plataformas para identificar como é que nós da comunicação estávamos sendo submetidos, né, nessas plataformas. Vou dar só um exemplo para vocês terem uma noção do que a gente está encontrando. Existe uma plataforma que chama 20 Pila e outra que chama 20 Conto. Isso significa que eles pagam R$ 20 por qualquer trabalho que é feito nessas plataformas. Seja a elaboração de um design, de uma notícia, de uma série de outras ações, né, que são próprias do trabalhador da comunicação, da trabalhadora da comunicação. Inclusive tarefas que são regulamentadas, né, algumas delas. Então, isso, né, está dentro da regulamentação, por exemplo, do jornalista, né, que é uma profissão que é regulamentada. Então, isso fala muito para a gente desse avanço dessa dinâmica, né? Então, é um pouco a partir desse conjunto de experiências e de trocas que eu queria compartilhar aqui algumas reflexões com vocês. Bom, o primeiro ponto, acho que a Bárbara também já trouxe muito do que foi, né, esse processo de mudança do próprio capitalismo, vocês têm discutido ao longo do dia isso, mas queria muito inserir também nesse debate essa perspectiva da tecnologia, para a gente afastar qualquer visão meio determinista de que a tecnologia, por exemplo, né, poderia ser potente, poderia levar à substituição de problemas da sociedade, tornar a sociedade mais horizontal ou coisa que o valha, né? Em verdade, pelo menos desde os Marx, a gente sabe que a introdução da tecnologia no mundo do trabalho, ela serve sobretudo para conseguir produzir mais valor, né, para ser apropriado pelos de sempre, e para ampliar as lógicas de exploração dos trabalhadores e para ampliar também lógicas de controle, né, sobre o trabalho. Então, essa é a história ao longo do século XIX, ao longo do século
ouvinte. Isso quer dizer que a gente não tem possibilidade de utilização, né, de tecnologias para, por exemplo, cooperativas e outras experiências? Claro que não, mas é preciso reconhecer qual é o caminho que o capital está desenvolvendo para a gente saber, inclusive, quais nós precisam ser destravados numa possível reelaboração dessas tecnologias pela classe trabalhadora. Por exemplo, elementos que a Karina trouxe, né? Controle algorítmico, não caberia, né? Utilização de dados, uma série de subordinações que são desenhadas e não, né, não deveriam ser reproduzidas. E a segunda questão, numa visão, portanto, não determinista da tecnologia, mas que compreende a tecnologia como uma produção social e que, portanto, vai ser marcada também pelos interesses de quem está coordenando, comandando essa produção, é entender que as tecnologias da informação e da comunicação, elas ganharam uma enorme projeção desde os anos 70 com a dinâmica da crise do capitalismo. É ali que elas conseguem super, né, ser impulsionadas. Se a gente for olhar um pouquinho mais para trás, já nos anos 40, 50, você tem debate sobre inteligência artificial, isso não é novo. O que é nova é a necessidade do capital de adotar esse caminho, apesar das contradições que ele gera. E ele gera muitas contradições, como a Bárbara também trouxe. Então, as tecnologias da informação e da comunicação, elas vão ser utilizadas para reorganizar o capitalismo depois, né, da crise dos anos 70, para viabilizar a globalização, para viabilizar a financiarização, para viabilizar esse espraiamento das plantas produtivas, né, de modo que a empresa tenha a sua sede nos Estados Unidos, mas utilize o trabalho mais precário no Brasil ou em outros países, né? Então, é essa dinâmica que vai sendo colocada. E também para viabilizar todo um ajustamento cultural, gente, que a internet vai promover a partir do momento em que ela, né, se torna extremamente mercantilizada, né, e baseada e promotora de uma dinâmica capitalista. Aquilo que a Karina trouxe, né, de que os trabalhadores, né, que estão ali, né, como motoristas, eu vou evitar usar a ideia de uberizado, porque dá raiva, né, trazer, nós não somos as empresas, né, mas os motoristas estão aí sofrendo, né, e se sentindo MEIs e não se sentindo trabalhadores, isso é absolutamente comum nessas plataformas, essa dinâmica cultural do neoliberalismo que encontra um enorme eco, né, nesse espaço que vai promover o individualismo, que vai promover a segmentação do consumo, uma série de valores, né, que são valores bem adequados a esse estágio do capitalismo, né? Não à toa a gente pega qualquer vídeo do YouTube, né, aprenda como ganhar 1 milhão em 5 passos e coisas do tipo. Isso não é à toa, né? Isso é impulsionado por essas plataformas, etc., né? Quer dizer, há uma mediação cultural também que elas estabelecem, que muitas vezes acaba não só ocupando o tempo da nossa vida, como vocês estavam conversando no finzinho da mesa anterior, né? Mas ela acaba se inserindo como o elemento de mediação, em vez do sindicato, em vez da comunidade, né? Então, são vínculos também que são propostos de uma maneira muito mais mercantis, né, do que as outras formas de vida, né, que escapavam e escapam ainda a própria dinâmica do neoliberalismo, né, e do capitalismo. Nos anos 90, você tem um processo de estímulo muito grande a essa dimensão, e as tecnologias elas passam a ser inseridas de fato dentro de um projeto de reorganização. Aquilo que foi chamado de nova economia, sociedade da informação, sociedade do conhecimento, na verdade é essencialmente a lógica de acumulação flexível. Essa semana eu peguei um documento da Estratégia de Lisboa. Foi uma estratégia que a União Europeia apresentou como uma síntese do que seria a sociedade da informação. E eu fui lendo o documento e ele é perfeitamente a dinâmica que a gente está vivenciando nesse caso, né, dos trabalhadores mediados por plataformas. A ideia era não ter vínculo, a ideia era ter contratos mais flexíveis, essencialmente ampliar emprego a partir de uma contratação de 4 horas, né, de 6 horas, e de uma contratação de um emprego mais precário, né, e especialmente no setor de serviços, que aí gera isso que a Bárbara também comentou, né, o setor de serviços não consegue retomar fôlego da economia, ele não consegue retomar os níveis de produtividade, por exemplo, que o setor automobilístico teve nos anos 70, ele não consegue fazer isso, ele só consegue existir, inclusive, se tiver gente tão precarizada, né, que precise vender sua força de trabalho numa dinâmica que é absolutamente, visivelmente opressora.
né? Sem direitos, etc. Então, o setor de serviços ele não consegue retomar essa dinâmica e por isso, apesar dessas estratégias todas que, né, o capitalismo foi desenvolvendo, ele de fato ele está numa crise permanente. E essa crise explodiu nos anos 2000, associado às empresas, né, a chamada bolha.com. Essa crise explodiu em 2007, essa crise explodiu agora com o coronavírus, enfim, essa é a situação que ele está. E a resposta que ele tem colocado é exatamente ficar avançando, né, progressivamente na precarização. E as plataformas, elas passam também a ser parte dessa resposta que o capitalismo vai dando para a crise. As plataformas, elas conseguem concentrar muita riqueza e muito poder na mão de poucos, né? E reorganizar as relações sociais, tanto nesse sentido que eu comentei, né, da cultura, dos modos de vida, mas também do trabalho, da comunicação, enfim. Então, elas integram isso, né? E, de novo, elas são, sobretudo, agentes que capturam valor. Elas não estão produzindo riqueza. A maior parte das plataformas tem, né, vive no vermelho. Se fosse a gente, estava, né, o Google estaria no SPC e por aí vai. Elas não produzem, a maior parte não faz isso. Elas vivem em geral de publicidade, né? Elas ganham dinheiro com propaganda. Então, tem um tipo de economia que é absolutamente instável, que, mais uma vez, não consegue, né, engendrar, manter uma dinâmica de crescimento. E no âmbito do trabalho, aí eu tinha anotado aqui várias coisas que a Karina já, enfim, falou de uma maneira muito mais rica do que eu. Mas o que é que elas conseguem fazer? Legitimar essa ideologia neoliberal do empreendedorismo, né? Acabar com os contratos, expandir a jornada de trabalho numa dinâmica de salário por peça, porque se a pessoa só ganha por aquilo que ela, né, supostamente ela só ganha por aquilo que ela vai imediatamente produzir, né? Ela vai ter que trabalhar mais e mais e mais e mais e mais uma dinâmica que aproxima, né, a classe trabalhadora que a gente tem hoje, muito mais da classe trabalhadora do século XIX do que do século XX, né, concretamente. Então, ela vai modificar isso, ela vai criar uma enorme dependência dos trabalhadores em relação a essas plataformas, não porque as plataformas sejam coisas muito complexas, como software, né, como aplicação, elas não são, né? Se a gente for pensar que tinha motoboy que a gente ligava e fazia, enfim, elas não são muito complexas, mas elas geram uma dinâmica de dependência muito grande e vão produzir com isso um enorme controle algorítmico, tanto dentro do momento do trabalho, mas também fora do trabalho, né? Então, se o seu aplicativo está desligado, etc., né? E um processo de vigilância muito mais cotidiano e muito mais constante. Uma das plataformas que a gente está estudando aqui no grupo chama Workana. Essa plataforma ela obriga que o trabalhador desenvolva o trabalho dele logado na plataforma, no ambiente da plataforma onde ela registra tudo que ele está fazendo. Por quê? Porque aí ele não tem cafezinho, né? Não tem que conversar com outro trabalhador sobre as suas situações, né, de opressão no âmbito do trabalho. Não tem nem fazer um trabalho num ritmo que seja razoável. Você está sendo ali absolutamente controlado. E, obviamente, o resultado do seu trabalho também está sendo controlado. Aliás, a maior parte dessas plataformas, elas só pagam o trabalhador depois que elas aprovam o que eles fizeram. Então, se ele fizer um design muito diferente, né? E aí aquilo que escapa, inclusive, que poderia ser o nosso momento de criatividade, de resistência no trabalho, ele pode não ser aprovado. E o trabalhador simplesmente não recebe. Então, são dinâmicas de controle muito, muito, muito mais estritas, constantes e que eliminam, inclusive, até mesmo aquele espaço de negociação, né? Quando a Karina fala que não tem o gerente ali perto, né? É só em São Paulo, etc. Gente, você protesta na frente de onde? Você apresenta a sua pauta para quem, né? Então, até mesmo essa camada do gerenciamento, que foi uma camada que a Revolução Industrial não conseguiu acabar, essas plataformas apontam, né, para uma superação. Por tudo isso, no meu último minuto, eu queria dizer que é claro que a gente, na hora que a gente está lidando com as propostas concretas, a gente vai para negociação e arranca aquilo que é possível e segue o bonde. Mas eu quero dizer que, né, acho que o governo Lula colocar algo que legitime essa dinâmica de flexibilização, que é de precarização, que começa com os motoristas, que começa com os entregadores, mas que é, na verdade, uma reorganização do mundo do trabalho de uma forma bastante ampla, é aceitar as condições que o capitalismo está impondo para essa dinâmica de crise onde ele está inserido, né? Portanto, eu acho que a gente tem que pressionar muito
para que o vínculo seja reconhecido, né? E eu concordo com a Karina, se eu sei que ela estava lá na luta, a gente estava acompanhando esse processo do GT, mas não dá para o governo Lula apresentar aquilo inferior, inclusive até o que a própria União Europeia aprovou. A União Europeia reconhece, está reconhecendo o vínculo aqui, com dinâmicas, tem que entrar na justiça, etc. Mas o direcionamento é de reconhecimento, não dá para a gente aceitar menos do que isso, porque sem esse vínculo, a gente perde totalmente os direitos que a gente conseguiu ao longo do século XX e a gente perde, inclusive, a capacidade de fazer frente a essa ideia de que nós não somos trabalhadores e de que é esse esgarçamento social que resolve, não o vínculo laboral, né, e toda a luta que ele engendra e toda a parceria que ele engendra, né, com os nossos companheiros e as nossas companheiras. Acho que é pouco e acho que é muito importante que a gente siga batalhando para, como a Karina colocou, né, melhorar esse projeto e, óbvio, né, para além das disputas no âmbito do legislativo, ampliar a conscientização, porque não são só os trabalhadores uberizados, digamos, né, que tiveram essa aceitação, inclusive, do projeto. Muitos deles tiveram, como ela colocou, eram vários, né, influenciadores que estavam lá né, o tempo todo contra a CLT, etc. Na própria esquerda tem gente que toma como algo dado que a tecnologia vai necessariamente ser isso e não aquilo que a gente quer que ela seja. Eu acho que a gente precisa saber o que é que a gente quer que ela seja para reinventar essa história. Obrigada, gente.